A grande maioria dos clientes, a grande maioria das pessoas que precisam da regularização do imóvel rural, elas não sabem que precisam do serviço. E aí faz parte da metodologia de marketing vendas você educar o seu cliente para ele entender a importância de contratar uma regularização de imóvel rural e não uma contratação de um serviço comum. Uma regularização completa que vai entregar a solução do imóvel dele, a solução dos problemas dele. E é aí que começa a ficar bem esclarecidas todas as oportunidades e por que qualquer pessoa pode faturar mais de 15 mil reais por mês nesse método, inclusive muito mais. Mas aí, Santi, falando sobre o cliente contratar um serviço de regularização de imóveis rurais, vou fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte: o combo rural, fazer um serviço de combo rural é eu fazer um pacote de serviços cadastrais para regularizar plenamente o imóvel rural. E aí a gente tem o fluxograma para eu regularizar plenamente o imóvel rural. E aí, algumas pessoas podem pensar que o serviço de combo rural é um serviço fixo, é um serviço engessado. E quando a gente fala de regularizar plenamente o imóvel rural, cada imóvel rural tem sua especificidade, tem seus problemas, tem sua documentação, tem suas características. O combo rural, para todos os serviços de combo rural, eles são feitos sempre da mesma maneira? O combo rural é sempre feito da mesma maneira para todos os imóveis rurais? Fazer o combo rural? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. E é difícil encontrar uma maneira igual a outra. O mais difícil é encontrar uma maneira de um imóvel você usou e você vai usar em outro imóvel, porque são diversas especificidades. Eu vou trazer aqui, ó, o comentário de Fernanda de Camargo. Descobri que a maioria dos proprietários não fazem ideia dessas coisas. Ou seja, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Muitos proprietários não sabem que estão irregulares, né? E aí, o que não é o combo rural? O que não é o combo rural é você aí, profissional, que faz o georreferenciamento, fazer só o georreferenciamento e entregar para aquele proprietário. É você que é advogado, você apenas faz aquela ação ali, aquela regularização daquela matrícula, né? Da posse para aquela matrícula, e aquele proprietário consegue registrar porque não tem todos os cadastros, né? Você que faz o CAR, né, especialista na área ambiental, faz o CAR, muitas vezes não faz o georreferenciamento ou não trabalha com outro cadastro. Você vai estar fazendo um cadastro para aquele proprietário de imóvel rural e talvez gerando algum problema para ele, que ele vai ter que procurar de outros diversos profissionais. Da mesma maneira, o cara que faz o ITR, o carinha que faz o ITR lá, declara, coloca qualquer informação lá, talvez você esteja prejudicando o seu cliente, né? Prejudicando o seu cliente. E o carinha que faz o CCIR, talvez o sindicato, gratuitamente, né? Então, essas pessoas são os ditos profissionais de um cadastro só, ou até 2 cadastros só. Essas pessoas fazem esses serviços, né? E podem fazer certo, não ter nenhum problema, mas eu te digo, fazendo apenas 2 serviços, você não consegue resolver os grandes problemas da regularização, né? Muitos proprietários, na verdade, quase todos os imóveis rurais não precisam só de apenas 2 serviços ou um serviço só. Até porque se você fizer um serviço, conecta com todos os outros, né? E é aquilo que você estava falando do fluxograma. Então, as documentações têm que estar concordantes, coincidentes, convergentes, né? Senão o imóvel rural está irregular, né? E aí, o jeito errado de fazer combo rural, que não é combo rural, o jeito errado de se fazer, né, é fazer apenas alguns cadastros. E aquele proprietário de imóvel rural, olha lá, ó, voltando ao que Fernanda disse aqui, vou até colocar aqui, ó, descobri que a maioria dos proprietários não fazem ideia dessas coisas. Eles conhecem uma ou duas dessas coisas. Eles conhecem algumas coisas que talvez o banco pediu para ele, talvez algum vizinho comentou com ele que precisa ali do georreferenciamento, né? Que precisa ter aquele cadastro no INCRA. Então, eles não sabem dessas coisas, né? E é muita legislação, é muita norma, é muito cadastro, não é fácil, né?
Sabe por que não existe tantos profissionais assim? Porque não é fácil entender de tudo isso. Não é fácil entender de tudo isso. Mas o que o nosso cliente precisa é de tudo isso, né? E não necessariamente você precisa fazer tudo isso, mas você precisa entender que ele precisa, né? E entender que você pode fazer parcerias para oferecer a regulação completa para ele. Dos 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, né? Uma alta demanda que nós temos. Então, o jeito errado de se posicionar é fazer um cadastro só. E o jeito certo, já respondendo sua pergunta, é ser o gestor do imóvel rural, né? Traz a regulação completa, né? Se você se posicionar dessa maneira, você vai trazer a regulação completa para aquele proprietário de imóvel rural. E é isso que ele precisa, né? Porque o gestor do imóvel rural entende o que o imóvel rural precisa, né? Faz o diagnóstico daquele imóvel rural. Então é isso, Murilo. O gestor do imóvel rural executa o combo rural. E essa é a melhor forma de se fazer, oferecendo a regulação completa, resolvendo o problema por completo do proprietário de imóvel rural, com apenas um serviço.